Fala pessoal, tô aqui hoje para falar da R8, carabina que gera muita discussão, gera muita controvérsia e hoje nós vamos entender se ela realmente é uma carabina muito potente ou muito precisa ou se ela pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. E para nós começar, eu tenho que ter uma conversa sobre o que é uma carabina regulada e não regulada. Mas por que eu tenho que ter essa conversa? Pelo motivo de o projeto de uma carabina não regulada determina que há características de força de mola de martelo, no caso o cão, e força de mola da disparadora, e para quem não está muito ambientado com esses termos, vocês vão entender no decorrer do vídeo, quando você tem uma carabina que é regulada, o projeto foi feito para ela ser regulada, ou seja, sair com uma reguladora de fábrica, então a mola da disparadora tem um certo fio, uma certa espessura, uma certa força de compressão, e o martelo também tem, tá? Tem suas características. Quando a gente parte de uma carabina que é não regulada, isso tudo muda. Por quê? Vamos entender melhor. Se eu tenho uma disparadora de uma carabina não regulada e eu encho, no caso da R8, a 225 bar, eu tenho que ter um martelo forte o suficiente para conseguir abrir essa reguladora, já que todo o ar do cilindro empurra, né, faz pressão na traseira da disparadora, perdão, para não abrir. Então, se eu tiver uma mola da disparadora forte, junta a pressão, a força que o ar incide na traseira da disparadora, mais a mola, e eu tenho uma resistência para o cão, ou o martelo, no caso da R8, o cão, abrir essa disparadora. Se eu simplesmente colocar uma reguladora aqui, e o que faz a reguladora? A reguladora, ela deixa uma parte do ar com uma pressão menor e constante, para a gente conseguir dar tiros constantes e fazer um tuning, propriamente dito, um refinamento, né, desse ar que vem todo desregulado, que varia conforme o cilindro vai esvaziando, para uma parte que é depois da reguladora, que é chamada normalmente de pré-câmara, porque é uma câmara pré-regulada, para ser utilizado pelo cão ou pelo martelo. Estou falando tudo isso para vocês entenderem o projeto de uma carabina não regulada, que é o caso da R8 e muitas outras, então esse vídeo serve para mais carabinas, tá? E o que acontece? Eu venho aqui e simplesmente coloco uma reguladora. O que vai acontecer? Essa mola aqui, da disparadora, que normalmente não é tão forte, ela vai abrir com muita facilidade. E o martelo, que geralmente dá uma pancada forte numa carabina não regulada, pois tem que abrir a 225 bar, ele vai bater na disparadora e aí a pressão aqui não é mais 225 bar. Ela é, no caso aqui, 130. O que vai acontecer? Eu tenho maior facilidade para abrir a disparadora e, consequentemente, pode acontecer um fenômeno chamado repique do martelo, ou simplesmente eu vou gastar mais ar, porque eu vou conseguir, com a mesma força desse martelo que foi projetado para abrir em pressão alta, eu vou gastar mais ar. Então, se eu simplesmente coloco uma reguladora aqui, provavelmente eu não conseguirei uma grande autonomia, ou eu posso não extrair o máximo da carabina nesse tuning. Então, o que aqui na Elite Airguns a gente pensou? Simplesmente a reguladora, se nós colocar aqui, não vai dar certo. Então a gente desenvolveu outras peças que acompanham, e é um kit de tuning. Que peças são essas? Vamos lá. Reguladora, então, para equalizar aqui a pressão do cilindro numa pré-câmara. Uma mola mais
forte, mais pesada, tá? Para contrapor a força que o martelo tem, tá? Essa mola vai contrapor a força do martelo, tá? No caso aqui, o cão da R8, que bate na disparadora. Ela vai fazer o equilíbrio do ar que já não tem tanta pressão na pré-câmara, mas ainda é capaz de gerar um disparo com alta potência. Lembrando, isso serve para toda carabina não regulada. Tá? Tem que fazer todo esse equilíbrio para ela conseguir ficar extremamente eficiente, ou seja, dando grandes, alcançando grandes autonomias em alta potência. E aí nós adicionamos mais uma peça, que é esse graduador da mola do martelo, para a gente fazer um ajuste fino da mola que está aqui no martelo e assim encontrar o ponto ótimo que essa carabina vai trabalhar. Ela vai com este kit, né, reguladora, graduador da mola do martelo ou do cão que não tem, e mola da disparadora, e essa outra pecinha aqui que encaixa na válvula piloto. Com isso aqui a gente consegue alterar o projeto, né, alterar o projeto da R8, que é uma carabina originalmente não regulada, para uma carabina regulada. Então vamos lá, eu tinha que me sentir na obrigação de explicar isso para vocês entenderem que não é simplesmente chegar e substituir, né, colocar um dispositivo aqui no meio e achar que a tua carabina já vai ficar perfeita. Não, se ela originalmente não é regulada, então a gente tem que pensar nas outras peças. Então, começamos simplesmente agora a fazer a instalação. E o ajuste é necessário normalmente um cronógrafo, tá? Para você fazer o ajuste fino e muita paciência, porque você tem que achar a velocidade que ela vai agrupar. Às vezes você já sabe, se você atirou com ela não regulada, você sabe que ela, com tantos bar ali no depósito, né, no cilindro, eu sei que ela está em tantos metros por segundo e naquela velocidade ela agrupa bem. Então o que a gente tem que fazer? A gente vai fazer, se você já tem essa consciência, né, você atirou bastante com a sua R8, a gente vai fazer ela trabalhar nessa velocidade, tá bom? Lembrando que quando eu coloco uma reguladora, e talvez essa seja uma parte muito de se prestar atenção, se eu coloco a reguladora aqui antes do manômetro, o que acontece? O manômetro, que aqui está marcando com 150, 175 bar, ele vai passar a marcar a pressão da reguladora. Evandro, então quer dizer que se eu, no caso da R8, quiser saber quanto a minha reguladora está marcando, basta olhar no manômetro dela? Sim, tá? Se você coloca o nosso kit, o seu manômetro não marca mais a pressão do cilindro. Ele vai marcar a pressão que trabalha a reguladora. Tá bom, pessoal? Então, é isso. Vamos começar a fazer o tuning dessa R8 e vamos ver a performance que ela vai ficar. A reguladora sai da Elite Airguns com 130 bar. Por que 130 bar? Por 130 bar é uma pressão muito generosa, tá, na reguladora, que, combinada ao comprimento do cano da R8, é capaz de gerar uma velocidade muito boa. Tá? Normalmente, como que eu deixo as R8 aqui na Elite Airguns? Eu deixo ela tirando de 295 a 300 metros por segundo. Às vezes 285, mas é mais raro. Velocidades que normalmente ela agrupa muito bem. Agrupa muito. É tipo assim, 25 metros vai só abrindo o furo onde cruzou o chumbo, tá? Conforme os disparos que a gente, né, e os testes que eu costumo fazer aqui.
normalmente a 292 metros por segundo, com o chumbo Destroyer, até vou falar o chumbo porque é um chumbo que normalmente ela se dá bem. Ela costuma fazer excelentes disparos, a 292 até 300, 303 metros por segundo. Aí depende a carabina mesmo, depende. Ah, deixei minha carabina regulada e ela continua não agrupando. Bom, se ela está com velocidade constante e não agrupa, parte para frente. É outra coisa. O que pode ser? Ou chumbo ou cano. Então, chega de conversa. Espero não ter me alongado muito, mas eu acho que essa explicação sobre PCP ela estava faltando aí, porque gera muita discussão. Eu observo muito nos grupos, né, que simplesmente pouca informação, né? As pessoas chegam e conversam e acham que é tudo muito simples, é tudo muito fácil, mas na verdade é tudo muito complexo, porque são várias, né, peças e muitas variáveis que compõem você realmente conseguir dar aquele tiro de máxima performance, ou seja, com muita velocidade e com muita potência, que normalmente é o que as pessoas querem. Tem gente que pensa diferente, que quer um tirinho com maior autonomia, com bastante precisão, também, mas com menos velocidade, mas a grande maioria gosta mesmo é de trabalhar em velocidades altas e com extrema precisão. Vamos lá, que é agora a hora de fazer o tuning na nossa R8.